Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre a primeira lei de Mendel, um assunto muito importante que costuma cair muito nos vestibulares. Para que a gente possa começar essa discussão e abordar esse assunto, essa frase nos traz muito sobre a primeira lei de Mendel, né? Então, a comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos efetuados por Mendel levou à formulação da primeira lei. Então, a primeira lei teria o seguinte enunciado: cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, então lá no processo meiótico, onde ocorrem em dose simples. Então, nos gametas, nós vamos ter esses fatores em dose simples e nas células somáticas, ele em dose dupla. Isto é, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Então, esse enunciado da primeira lei de Mendel diz do que se trata essa teoria, né? Ah, mas, introduzindo esse assunto, o trabalho de Mendel é lá do século XIX, mas ele ficou muito tempo esquecido, sem o conhecimento dos cientistas. Em 1902, um pesquisador norte-americano chamado Walter Sutton, ele fazia suas pesquisas trabalhando com a formação de gametas nos gafanhotos. E ele notou que existia uma característica muito semelhante quando ele observava o comportamento dos cromossomos homólogos na separação, ele observava aquele processo de separação dos cromossomos e com aquilo que Mendel tinha proposto, mas até então Mendel somente com cálculos matemáticos e observando as características fenotípicas, né, aquilo que ele observava nas ervilhas. Então Sutton, tendo esse olhar do trabalho de Mendel, levantou uma hipótese de que os pares de fatores hereditários estavam localizados em pares de cromossomos homólogos. Dessa maneira, era possível acreditar que na separação desses homólogos haveria também a segregação, a separação desses fatores. O que Mendel chamou de fator, hoje nós chamamos de genes. E o termo gene vem do grego genus, que seria originar. E esses fatores, esses genes, estão localizados nos cromossomos, da forma que Sutton tinha proposto. Então, as diferentes formas sob as quais um gene se apresenta, nós denominamos de alelos. Se nós remontarmos ao trabalho mendeliano, ele observava em uma das características a cor das ervilhas. Então, nós tínhamos as ervilhas de cor amarela e de cor verde. A cor amarela e a cor verde, elas são determinadas por dois diferentes alelos que vão trazer essas características diferentes. Então, nessa imagem, nós podemos observar o que é um gene alelo. Um gene alelo, o gene é a unidade hereditária, é um trecho codificável do DNA que se localiza, no caso do gene alelo, tem o mesmo posicionamento nos cromossomos homólogos. O termo homólogo vem de homo igual, logos vem de locus, local. Então, todos os genes estão posicionados na mesma localização, no mesmo locus gênico. O locus é o local ocupado pelo gene no cromossomo. Então, dessa maneira, aqui a gente tem um exemplo para ilustrar esse assunto que nós iniciamos. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Então, a característica desse exemplo foi a respeito da pelagem de cobaias. A pelagem ela pode ser preta ou ser branca.
existe uma convenção que as letras utilizadas para o estudo da genética se utiliza a letra da característica recessiva, no caso, o branco, a letra B. E os dominantes são determinados pela letra maiúscula e os recessivos pela letra minúscula. Então, nesse quadro aqui, nós observamos um cruzamento utilizando o quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett, ou alguns que chamam até de joguinho da velha, né? Aqui nós observamos então, nesse quadro, um indivíduo do sexo feminino que tem essa constituição, então ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo, e observamos o indivíduo masculino que ele tem no seu cromossomo homólogo, nos seus cromossomos homólogos, dois genes alelos recessivos. Repare que no processo meiótico nós vamos ter a formação dos gametas, e o gameta ele tem metade da carga genética da célula somática. Então, um gameta ele carregará apenas um exemplar desse gene alelo. E nós vamos ter aí nada mais do que um processo de recombinação. O indivíduo feminino ele tem duas possibilidades de gameta, o masculino também. Repare que se na fecundação nós tivermos essa possibilidade com essa, nós teremos essa constituição genética. Se tivermos esse do feminino com esse do masculino, essa combinação. Então, através do quadro de Punnett, nós podemos montar os cruzamentos obedecendo à primeira lei de Mendel, conhecendo os genes alelos, e a partir deles temos toda a prole, todos os organismos formados ou possivelmente formados desse cruzamento. Por que Mendel escolheu as ervilhas? Para que a gente possa pensar nesse trabalho de Mendel, ele trabalhou isso no século XIX, né? Entre a primeira metade e a segunda metade do século XIX. Ele apresentou esse trabalho falando sobre a hereditariedade das ervilhas em 1965, na Sociedade de História Natural da cidade de Brum. Quando ele apresentou esse trabalho, não foi um trabalho que teve uma grande repercussão na época, e esse trabalho ele ficou desconhecido do meio científico até praticamente o início do século XX. Como nós vimos, Sutton ele utilizou os trabalhos de Mendel em 1902. Não só ele, mas outros pesquisadores também utilizaram esse trabalho mendeliano. Mas qual a razão de se utilizar a ervilha? A ervilha ela tem algumas características que chamaram a atenção de Mendel. Primeiro, esse organismo ele produz um grande número de sementes, o que seria fácil de observar e ter um conjunto de informações grande para que ele pudesse utilizar os dados e assim analisar matematicamente esse trabalho. Outro fato importante é o processo de reprodução. São vegetais que se reproduzem rapidamente e não necessitam uma grande dificuldade, aliás, não necessita uma grande demanda de cuidados, né? É uma planta de fácil cultivo, além do que um ciclo de vida muito curto. E ainda um detalhe muito importante, que é possível na ervilha realizar o processo de autofecundação. Como nós estamos falando das características desse organismo, nessa tabela nós observamos alguns desses aspectos que Mendel utilizou. Mendel utilizou 7 características. Ele usou a forma da semente, que ela poderia ser lisa ou rugosa. Nessa tabela já podemos observar quais são as características dominantes e quais são as características recessivas, né?
Então, além da forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, o formato da vagem e também a cor da vagem, em relação à estrutura do vegetal, o posicionamento da flor e também a altura do vegetal. Então essas 7 características, elas foram pontos de análise de Gregor Mendel. Mas o que Mendel fez no seu experimento? Mendel, nós vamos aqui nos pautar nessa imagem pela cor das sementes. Mendel, ele pegou o que ele chamou de linhagem parental ou linhagem pura. Para ele, ele considerava um organismo puro se, ao longo de 7 cruzamentos através de autofecundação, não surgisse nenhum organismo com característica diferente, ele determinava que esse organismo era puro. Então ele pegou plantas que produziam sementes amarelas e plantas que produziam sementes verdes, esses vegetais puros. Quando ele promoveu o cruzamento desses organismos, ele teve uma F1, uma filiação 1, com 100% de organismos que produziam sementes amarelas. Esses organismos são híbridos. O que Mendel fez? Ele falou: se eu cruzei amarela com verde, eu tive só amarela, provavelmente eu cruzando esses organismos, fazendo a autofecundação, cruzando um organismo que produz semente amarela com outro com semente amarela, se existe uma mistura neles, eu vou ter na sua filiação alguns organismos com característica verde, de semente verde. Ele promoveu a autofecundação e obteve F2, a filiação 2. Na filiação 2, ele teve uma proporção: a cada 4 sementes, ele tinha sementes amarelas e uma semente verde. Com esse resultado, Mendel acreditou que, para a característica, existiriam 2 fatores. Esses puros, eles tinham ambos os fatores para a característica amarela. O indivíduo puro verde, ele tinha as 2 características também, os 2 genes, os 2 fatores para a característica verde. No cruzamento, esse indivíduo de F1, ele apresentaria um fator para a característica amarela e um fator para a característica azul. Ao cruzar, nós teríamos uma combinação de fatores, um indivíduo com os 2 fatores amarelos, 2 indivíduos apresentando um fator amarelo e um fator verde, e o outro apresentando o fator verde. Repare que nesse cruzamento nós temos alguns conceitos que são importantes: o conceito de homozigoto e o conceito de heterozigoto. Homozigoto é quando o indivíduo apresenta os 2 genes alelos iguais. E heterozigoto é quando ele apresenta um dominante e um recessivo, ou os alelos diferentes. Repare que nós temos a semente amarela como semente dominante, porque ela pode se manifestar tanto na forma homozigota, como na forma heterozigota. O que significa isso? Que o gene que leva à coloração amarela, ele impede a manifestação da característica verde. Por isso que ele é denominado dominante. A característica recessiva, ela só aparece em estado de homozigose. Repare, 2 alelos recessivos, nós conseguimos ter a manifestação dessa característica. Isso nos traz 2 conceitos importantes, conceitos que foram descritos no início do século XX pelo pesquisador dinamarquês William Jansson. O que ele traz como definição? Primeiro, o que é definição de fenótipo? O termo fenótipo,
ele é utilizado para que a gente apresente as características de um indivíduo, aquilo que nós enxergamos na sua morfologia, podemos observar laboratorialmente nos seus processos fisiológicos e, inclusive, também aspectos comportamentais. Algumas dessas características elas são visíveis, como citado a cor de uma flor, a cor dos olhos, o tipo de cabelo de um indivíduo, a cor do pelo, enfim. E também características que muitas vezes nós temos que analisar através de testes, como por exemplo a tipagem sanguínea, a estrutura de uma proteína. Nós só vamos poder determinar essa característica aí através de análises laboratoriais. Quando nós observamos essa imagem, a gente verifica que uma célula vegetal ela tem o seu cromossomo, que tem o seu DNA, que a estrutura cromossômica tem os seus genes, né, a sequência, trechos desse DNA será codificado através da transcrição, a formação do RNA, a tradução, formando uma proteína, e essa proteína dará a característica da cor da flor. Então essa característica, essa cor, nada mais é o fenótipo. Repare que ele indiretamente está relacionado com o material genético. Já o genótipo, esse termo se refere à constituição genética do indivíduo, nada mais dos genes que ele possui. Então, quando nós analisamos aquele processo que Mendel aplicou com as ervilhas, a ervilha dominante, ela tinha o genótipo homozigoto, vezão, vezão, ou ela poderia ser heterozigota, vezão, vezinho. Quando nós usamos essas letras, nós estamos nos referindo ao genótipo, portanto, à constituição gênica desse indivíduo. Nessa imagem a gente consegue observar, ó, a sequência de bases nitrogenadas no DNA, aqui os genes, a estrutura cromossômica e a cor do olho. A cor do olho é o fenótipo, a sequência de genes é o genótipo. Mas é interessante a gente pensar no genótipo, poderíamos fazer uma associação muito simples, que o fenótipo seria basicamente a expressão do fenótipo. Ao contrário, corrigindo, o fenótipo seria apenas a expressão do genótipo. O que é importante que a gente entenda? Que não necessariamente é apenas isso. Nós temos o fenótipo, sim, como a expressão do genótipo, porém, junto à interação do ambiente. Então nós podemos pegar aí, ó, um exemplo, duas pessoas que tenham os mesmos tipos de alelos de pigmentação da pele. Se uma delas tomar sol, ela vai ter uma tonalidade mais escura, portanto, um fenótipo de pele mais escura, enquanto aquela outra que não toma o sol vai ter a pele mais clara. Então, na observação, é como se elas tivessem fenótipos diferentes, mas elas têm a mesma constituição genética. O fator ambiental foi o responsável nessa alteração fenotípica. Então, um outro exemplo interessante que nós temos é em relação aos coelhos da raça Himalaia, a relação que eles têm com a temperatura. Nas regiões que o organismo tem contato com temperaturas mais baixas, o pelo ele escurece, e temperatura mais alta o pelo fica branco. Então as regiões terminais, ponta de focinho, orelha, as patas geralmente têm a pele, o pelo escuro. O que acontece é que na parte do corpo o pelo vai ser mais claro, mas se você colocar num local de
pelagem branca, um contato com um objeto frio, em que o organismo permaneça com esse contato durante um período de tempo, haverá uma modificação da coloração do pelo. O pelo ficará escuro. Então, nós temos aí a temperatura como um fator ambiental modificando um fenótipo. Como nós podemos determinar o genótipo de um indivíduo? Enquanto o fenótipo nós podemos observar ou mesmo fazer testes para identificá-lo, né? O genótipo já não temos essa possibilidade. Muitas vezes eu observo uma determinada característica num organismo e eu posso determinar se ela é dominante ou recessiva, mas não saber o genótipo dele, se ele, por exemplo, for dominante. Então, quando o indivíduo apresenta um fenótipo condicionado por um alelo recessivo, nós concluímos que ele é homozigoto em relação a esse alelo que nós estamos analisando. Se eu pego uma semente verde, por exemplo, eu já sei que ela é vizinho-vizinho, que ela é homozigota recessiva. Agora, quando o indivíduo ele tem um fenótipo dominante, ele pode ser homo ou heterozigoto. Nós não conseguimos observar, aliás, determinar o genótipo com a observação do fenótipo. Se nós pegarmos o exemplo da ervilha, uma ervilha amarela ela pode ser tanto homozigota dominante, vezão-vezão, ou heterozigota, vezão-vezinho. Nessa situação, nós temos que promover uma análise dos seus ancestrais e também, se houverem descendentes, a análise desses descendentes. Então, caso o indivíduo com fenótipo dominante seja filho de um organismo que tenha o fenótipo recessivo, ele certamente será heterozigoto, pois ele herdou de um desses organismos o alelo recessivo. Porém, se os pais têm fenótipo dominante, não é possível determinar com clareza qual é a sua constituição genotípica. Porém, se esse indivíduo tiver a descendência, um filho que apresente o fenótipo recessivo, nós vamos poder determinar com certeza que ele é heterozigoto. Para isso, nós abrimos mão de um processo chamado cruzamento teste. Se eu tenho um indivíduo que ele apresenta um fenótipo dominante, mas eu não sei se ele é homo ou heterozigoto, nós cruzamos esse indivíduo com um que apresente a característica recessiva. Nesse cruzamento, nós vamos ter dois resultados. Se ao final do cruzamento, nos descendentes, nós obtivermos um indivíduo com característica recessiva, já determinaremos que esse que está sendo testado, esse indivíduo dominante, ele é heterozigoto, como nós temos nessa imagem ao lado. Repare que 25% ou um quarto de todos os organismos formados da sua prole tem essa característica recessiva. Se ao fazer o cruzamento nós não tivermos nenhum organismo com característica recessiva, certamente esse indivíduo ele é homozigoto dominante. Então nós observamos aqui nessa imagem do cruzamento, ele é denominado cruzamento teste. É assim que nós podemos determinar se um organismo dominante ele é homo ou heterozigoto. Todas essas informações que nós temos, elas nos aparecem em formato, muitas vezes no exercício, em formato de heredogramas. Mas o que é um heredograma? Um heredograma nada mais é do que uma representação de organismos e do comportamento, do cruzamento, da formação da estrutura
das relações entre os organismos, das relações de hereditariedade, das relações, o que nós muitas vezes chamamos de genealogia ou árvore genealógica. Para que nós possamos fazer os cruzamentos e entender essas relações parentais que existem entre os organismos, nós abrimos mão do uso de símbolos. O entendimento desses símbolos é muito importante. Existe um padrão internacional do uso dessa simbologia que permite que, independente do idioma utilizado, consigamos resolver exercícios sobre essa temática. Então, qual seria essa simbologia? Nós temos geralmente os indivíduos do sexo masculino indicados por um quadrado, o feminino por um círculo, sexo indefinido, nós utilizaremos um losango. Podemos indicar o número de filhos dentro do sexo, colocando o número no interior de um quadrado ou de um círculo. Quando o indivíduo apresenta aquela característica que se mostra como o fato do exercício, que ele apresenta aquela característica, portanto ele é afetado, nós pintamos, há um preenchimento tanto do quadrado como do círculo. Muitas vezes os exercícios eles colocam características de indivíduos heterozigotos, como o quadro medianamente pintado. Quando há um cruzamento entre os indivíduos, nós representamos por um traço. Quando é um cruzamento em que haja parentesco, nós colocamos dois traços. Reparem que aqui, ó, nós indicamos também gemiparidade. Com gêmeos monozigóticos, necessariamente nós temos que ter o mesmo sexo e existe uma linha ligando aos dois. E gêmeos dizigóticos, não existe essa linha ligando aos dois. Existe também uma outra forma, que são dois indivíduos ligados por apenas um traço, e aqui eles acabam se bifurcando para diferenciar gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Como que eu me pauto por interpretar um heredograma, né? Primeiro que ele permite que a gente determine o padrão de herança de uma determinada característica. Se ela é autossômica, então ligadas aos cromossomos autossômicos, se ela é uma herança ligada aos alossomos, os cromossomos sexuais, se ela é dominante, se ela é recessiva. Então, através do heredograma, nós conseguimos observar esses padrões de herança. Então, a primeira informação que nós buscamos encontrar no heredograma é se o caráter que está sendo discutido ali, se ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, para isso, nós vamos ter que procurar casais que têm o mesmo fenótipo, mas que tiveram um ou mais filhos com fenótipos diferentes. Pais que são fenotipicamente iguais com um filho diferente vai indicar que esse caráter que está presente no filho é recessivo. Dois indivíduos que são recessivos só originarão organismos como eles. Agora, dois indivíduos dominantes podem originar um recessivo. Então, esse é um ponto importantíssimo quando nós analisamos um heredograma. Após esse processo, nós vamos localizar os homozigotos recessivos. Então, todos aqueles que apresentam o mesmo caráter do filho daquele cruzamento que nós analisamos, nós temos que demarcar esses organismos no heredograma. É importante lembrar dois aspectos. Sempre nós vamos ter que em um par de genes alelos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Um é de origem paterna e o outro é de origem materna. Se um indivíduo é homozigoto recessivo, necessariamente ele recebeu um gene, um alelo recessivo de cada ancestral. Se o indivíduo é homozigoto recessivo, ele também envia um gene recessivo para todos os seus descendentes. Então, com essas informações, nós vamos começar a montar esse quebra-cabeça.
distribuindo esses genes e observando tanto a ancestralidade como a descendência. Então nós observamos aqui, nesse exemplo, em uma árvore genealógica desse tipo, as mulheres estão representadas por círculos e os homens por quadrados. Os cruzamentos estão indicados por essas linhas horizontais, ó. Então, nós temos aqui ainda discriminados as gerações, né? Primeira geração, indicado por esse 1, segunda geração e terceira geração. Repare que aqui nós temos na primeira geração o cruzamento entre 1 e 2. Na segunda geração também, ó, cruzamento entre 1 e 2. Continuando, nós vamos observar que na primeira geração nós temos aqui um indivíduo do sexo feminino que apresenta a anomalia, portanto, ó, afetado. E aqui na terceira geração nós também temos um indivíduo afetado do sexo masculino. Repare que nós temos que observar todos esses critérios. Se esse indivíduo ele é recessivo, necessariamente esses indivíduos passaram essa característica para eles e eles receberam esse indivíduo 2 recebeu essa característica de 1. Da mesma forma que esses indivíduos também receberam a característica. Observando esse heredograma, nós conseguimos colocar todos os genes e identificar o genótipo de cada um desses indivíduos. Podemos ter situações em que nós não conseguimos determinar com toda certeza o genótipo de um indivíduo. Isso não é nenhum problema. Podemos deixar no exercício. Caso a pergunta seja desse indivíduo, você afirma que não é possível identificar claramente qual é o genótipo desse ser. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar de alguns casos específicos de variações do monohibridismo. Monohibridismo, primeira lei de Mendel. O primeiro caso que nós vamos abordar é a chamada dominância incompleta ou, muitas vezes, como herança sem dominância. Nem todas as características que são herdadas elas têm o comportamento como nós vimos lá, da característica amarela, da ervilha e verde. Elas podem ter muitas vezes fenótipos que são intermediários. Um exemplo que nós vamos falar aqui é da coloração das flores da planta maravilha. O que ocorre? Nós vamos ter flores que têm a característica de flor vermelha, flores que têm a característica de uma cor branca e flores de cor rosa. O que é interessante observarmos que nesse tipo de característica nós vamos partir de um cruzamento de flores vermelhas com flores brancas. Nós vamos analisar então a primeira geração e a geração F2, né, a segunda geração. Nessa imagem nós temos a geração parental, uma planta que produz flor vermelha cruzada com uma planta que produz a flor branca. Na geração F1, todos os organismos terão a característica de cor rosa. Feito a autopolinização, nós vamos ter a geração F2. Repare que nessa geração nós vamos ter plantas com cor vermelha, rosa e branca. O que nos leva a concluir desse cruzamento? Os alelos que se encontram no cromossomo desses organismos, eles não têm uma característica de um dominar sobre o outro. Então nós não podemos colocá-los com letra maiúscula e letra minúscula, porque não existe dominância entre eles. O que nós fazemos é representá-los com letras maiúsculas e com letras diferentes. A vermelha nós representaremos como a letra V e a branca com a letra B. Quando nós vamos ter o processo de reprodução, ocorrerá meiose, portanto, o gameta ele terá metade da constituição do indivíduo que o produziu, das células somáticas. Olha aqui,
gameta com a letra V, com o gene V, e aqui o gameta com o gene B. Juntando V com B, nós não teremos nem o domínio da cor vermelha, nem o domínio da cor branca. Nós teremos a mistura dos dois, a cor rosa. E esse indivíduo tem a constituição VB. Quando nós fazemos a autopolinização, ele terá dois tipos de gametas. Olha, o gameta que levará o gene alelo V e o gameta com o gene alelo B. Da mesma forma, se é autopolinização, os gametas vão ter a mesma constituição. Repare as possíveis combinações que existirão. Se nós tivermos a junção de dois gametas com alelo V, nós teremos o indivíduo com a cor vermelha. Se for um alelo V e um B, rosa. V e B, rosa. B e B, branca. Então, nesse tipo de cruzamento, nós vamos deixar de ter aquela proporção de 3/4 e 1/4 quando há a dominância. Nós teremos agora uma proporção fenotípica de 1:2:1. 1/4, 2/4 e 1/4. Repare que mudou-se a proporção. Com dominância, temos a proporção 3:1 e nesse caso de uma dominância incompleta, nós vamos ter 1:2:1. Um outro caso também são os alelos letais. Nós vamos ter algumas mutações que elas são aleatórias, que dependendo da constituição do indivíduo, pode levá-lo à morte. Esses genes nós consideramos como alelos letais. Então repare nesse exemplo. Uma planta, em uma determinada espécie de planta, existe um gene Czão dominante responsável pela coloração verde das folhas. O que acontece? O alelo recessivo Czinho, ele condiciona a ausência de coloração. Portanto, o indivíduo homozigoto recessivo ele morre na fase jovem justamente porque essa coloração verde é a clorofila. A falta de clorofila levará o indivíduo à morte. Então, o heterozigoto ele é uma planta saudável, mesmo ele possuindo um alelo recessivo. Mas ele não é tão eficiente na captação da luminosidade, porque as suas folhas são um pouco mais claras. Se nós cruzarmos dois vegetais heterozigotos, a proporção que nós vamos ter de descendentes é uma proporção de 2:1, diferente daquela proporção de 3:1 se nós tivéssemos um caso de dominância clássica de monohibridismo. O que vai ocorrer com esses organismos? Ocorre que aquele que tem a característica Czinho, ele é letal. Então observem aqui nessa imagem. Nós temos organismos de folhas verde clara. Repare então, ó, ele é heterozigoto, Czinho. E ao fazermos os cruzamentos aqui no quadro de Punnett, repare, teríamos um verde escuro, um verde claro, outro verde claro e um inviável. Então esse não entra na nossa contagem. Então nós vamos ter 2 verde claro para um verde escuro. Temos uma mudança de proporção. Existem outros casos que são relatados de genes letais, como por exemplo, no homem nós vamos ter letalidade no caso da acondroplasia, e outros casos como a fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne. Alguns aparecem na vida adulta como a doença de Huntington, porém são genes considerados genes letais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, tenham entendido. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula também no Prezi. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.